Voltamos com todo o seu e de olho nas suas vontades, bonitinha. Porque nós vamos aproveitar hoje o Dia dos Namorados para falar de sexo. A sexualidade na terceira idade é permeada por muitos tabus, muitos preconceitos, mas o assunto deve ser tratado com normalidade para evitar transtornos de vários aspectos. Nós vamos falar sobre o tema com a ajuda do ginecologista e terapeuta sexual, que é médico do ambulatório de sexualidade da Divisão Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas de São Paulo. Não pode ter, com toda certeza, uma excelência maior. Estou recebendo o Dr. Theo Lerner. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Rony. Eu até estava perguntando para ele, quando ele passou por aqui, ele disse, veio cozinhar também? Porque a Carol Santos falou tanto de comida afrodisíaca, mas é que o nosso menu hoje aqui é diferente. Verdade. Eu acho que existe uma questão que fala muito da falsa, né? A sexualidade na terceira idade, de pessoas idosas. Eu gostaria até que você dissesse que pessoas idosas têm vontade. Uhum. Acho que o conceito do que é pessoa idosa já mudou. Antigamente, quem era pessoa idosa era a velhinha que ficava tricotando num cantinho da sala, cuidando dos gatos. E hoje em dia, as pessoas estão passando 50, 60, 70 anos e estão no auge. Elas estão no pico da vida. Elas estão trabalhando, elas estão vivendo, elas estão saindo, elas estão passeando, elas estão participando da economia, da política, da mídia, de todos os lugares. E também estão amando. Quando a gente fala de sexualidade, a que nós estamos nos referindo? Sexualidade é um conjunto complexo de coisas. Muitas vezes as pessoas falam de sexualidade e acham que estão falando de sexo. Só da relação sexual, só do coito. Esse é um pedacinho da sexualidade. Correto. Sexualidade é uma coisa muito maior, que ela vai envolver prazer, que não vai estar relacionado diretamente com o coito. Ela vai envolver companheirismo, afeto, cumplicidade, vivências. Ou seja, é uma coisa muito maior. Identidade é muito mais do que só a relação sexual. E muitas vezes as pessoas acabam ficando limitadas só a essa ideia da relação sexual. E isso acaba atrapalhando bastante as pessoas. Com toda certeza. Porque, olha, também com o passar dos anos, isso é uma coisa que a gente tem que colocar. Certas mudanças no corpo acontecem e tal, e podem mexer com outras questões, né? Quais? A máquina vai sendo usada, ela vai mudando. Então, a função das diversas funções do corpo, elas vão decaindo ao longo da vida. Então, sistema muscular, sistema ósseo, sistema cardiovascular, sistema digestivo, vão começando a aparecer os problemas decorrentes do tempo do uso. Então, isso pode acabar repercutindo na forma como as pessoas se enxergam e como elas se relacionam com o mundo. Então, se você tem dores para determinadas atividades, você vai se limitar a fazer essas atividades. Certo. Se você tem dificuldade, as comidas afrodisíacas que a nutricionista falou no primeiro bloco, se você tiver um problema no estômago, você vai pensar 2 vezes antes de experimentar. Então, é verdade. Então, a gente tem que levar em conta que essas mudanças, elas são naturais. E a gente vai ter que se adaptar com elas para viver a vida. Uma das coisas que complica muito dentro da nossa sociedade é que o ideal que a gente tem é um ideal de juventude. Ideal de gente jovem, magra, que não tem problema, que tem nas mídias sociais. Mas em contrapartida, você acabou de falar que hoje o que se chama de sei lá, terceira idade, ou o que seja, está muito mais ativa, inclusive para a própria sexualidade, né? Se metendo em política, como você acabou de falar, enfim. Mas tem uma coisa que, quando nós fizemos a chamada aqui da sua vinda ao programa, o que mais mandaram de WhatsApp e de, sei lá, não só redes sociais, mas também e-mails e tudo, é sobre a questão dos hormônios. Então, as bonitinhas todas querendo saber da história dos hormônios. De fato, há essa necessidade de hormônios ou não? Depende. Para a mulher sente muito mais essa queda hormonal porque ela tem uma coisa muito bem marcada, que é a menopausa. Então, é uma queda abrupta da produção dos hormônios femininos. Isso acaba tendo impacto
tanto no sistema nervoso, tem as sensações de calor no sistema vascular, tem alterações nos órgãos reprodutivos, então a vagina ela fica menos elástica, ela fica menos lubrificada, isso pode causar dor na relação sexual. E todas essas coisas elas têm que ser, são reversíveis com o uso de hormônios, mas não é todo mundo que pode usar hormônio e tem época certa para usar. Os hormônios, quando você usa, não são para usar por toda a vida. Então tem uma janela de oportunidade, que se diz, os primeiros 5 anos após a menopausa, que é a época ideal para usar hormônios. Passada essa época, os riscos acabam ficando maiores que os benefícios. Mas cada caso tem que ser avaliado individualmente, cada pessoa é única, então tem que ser olhado individualmente. Pelo que eu pude entender, se está faltando, vamos recolocar, né? Os hormônios que, por exemplo, estão decadentes, de repente a gente coloca uma quantidade para poder suprir essa perda. Seria Na verdade, a ideia é recolocar nos níveis normais. Sim, sim. Bom, a forma de a gente poder minimizar ou amenizar esses problemas fisiológicos? Tem. Acho que para envelhecer bem, fundamental é ter vivido bem. Bacana isso. Bacana isso. Então, ter uma boa alimentação, bom sono, evitar estresse, ter atividades, ter amigos, ter família, ter contatos sociais. Tudo isso não surge de uma hora para outra. Então, quem consegue manter isso na juventude tem uma chance maior de ter menos problemas quando envelhecer. Assim como a gente percebe pessoas que tinham uma sexualidade já complicada antes da menopausa, a tendência é ter uma sexualidade complicada depois. Tem todo um trabalho que dá para fazer para elas recuperarem isso, porque além da questão hormonal, tem a questão do que a gente acredita que é. Muitas mulheres falam, na hora que entraram na menopausa, fiquei velha e aí acabou. Mas não acabou, não é verdade? Mas não acabou. Tem muitos que falam, acabou com alívio. Sim. Tem muitos que falam, acabou com pena. Tá. Então tem que ver exatamente para cada mulher o que é, qual é esse impacto, qual é esse desejo, qual é essa necessidade. É interessante isso. Depois da menopausa, a minha mulher, a Kika, ela fez reposição hormonal. Ficou uma menina de 17 anos de idade. Não me dava sossego, uma coisa absurda. E eu achava maravilhoso. O que devia ter de testosterona... Na verdade, ela ficou uma mulher da idade dela cheia de desejo. Ela não ficou uma menina de 17 anos. Mas a atitude comportamental era de 17, no máximo isso. Né? O que também é, por que não acima de 40 e com uma atitude sexuada? Tá. Tem essa ideia que o velho não pode. A partir de uma determinada idade é feio. Você não vê em novela cena de beijo de idoso. Você não vê romance de idoso. Puxa vida, nunca percebi, mas é verdade. A ideia, não, para ser sexo bom, é sexo de jovem. E esse é um dos grandes problemas com os pacientes que vêm procurar, porque eles querem fazer sexo igual eles faziam aos 17 anos. E 17 anos você tem um fogo, você tem um gás, você tem um corpo, você tem toda uma vivência que é diferente. Você vai tentar fazer sexo como os 17 anos, você vai se frustrar. Você tem que aprender a fazer sexo com 60. Bonito isso. Você tem que fazer como um homem de 60, como uma mulher de 60, 70, 80. A gente teve paciente. O melhor sexo da minha vida foi esse, depois de 60, depois de 50, vai. Quando tem a experiência. Claro. Quando você sabe o que você quer ou quando as inseguranças ou são o que ela quer. Também. Engraçado que tanta coisa até mudou. Nós ficamos tão mais liberais, perdemos um monte de crenças em tabus incríveis que aconteciam. Mas em pleno século XXI, o sexo na terceira idade continua sendo um tabu. Não tem beijo em novela, não tem... Eu nunca reparei, mas agora eu estou vendo que é mesmo isso. Eu acho um absurdo essa história. Porque o sexo, do jeito que ele está colocado hoje, ele é baseado. Antes era um mistério, agora é performance. Você tem que fazer tantas coisas, você tem que acabar junto, simultaneamente, gritando para acordar o prédio todo. Você tem que fazer junto, soltando líquidos. E muitas vezes as pacientes vêm perguntar, mas como é que é isso? Eu não faço isso desse jeito.
Tem muita gente que tem um orgasmo que é quietinho. Sim. E que é bom. Claro, E muito que é bom. válido. Mas aí ela não pode, não, porque a minha amiga diz que ela grita. Ué, até aí, cada um faz o que quer. Pois é. E aquela pílulazinha famosa que eu chamo de trovão azul, ainda é indicada? De novo, depende. Os facilitadores da ereção, eles deram uma revolucionada na questão da sexualidade, porque o que elas ofereciam? Performance, de novo. Então, muitos homens começaram a tomar para ter a tal da performance. Muitas vezes no consultório eu vejo homens que falam, eu tomo esse negócio, eu tenho ereção a hora que eu quero, mas eu não sei direito o que eu vou fazer com essa ereção. Eu não sei onde está o meu desejo. Não tem sentido, então, isso. Então, a maioria das pessoas que tomam esses facilitadores de ereção, eles não têm indicação clínica para isso. Funciona muito mais como uma muleta emocional. Tá. Grande quantidade os grandes compradores desses medicamentos são jovens. Como assim? Eles tomam por insegurança. Não pelo efeito farmacológico Sim. deles. Que coisa estranha. Uhum. É porque tem aquela história, né, da garotada que de repente está tão afim daquela moça, no dia que consegue, não acontece nada. Porque a ansiedade atrapalha. Você está ansioso para o sexo, o que acontece quando a gente está ansioso? A gente libera adrenalina. Sim. A adrenalina faz o quê? Ela faz vasoconstrição, a gente fica pálido. Que é o contrário do que se É o precisa. contrário do que você precisa. Sem chegar sangue nos órgãos genitais, você não tem ereção. Lógico. Então, quanto mais ansioso está o sujeito, e quando tem uma parceira que é significativa, que ele está apaixonado, fala, essa eu quero casar, é muito boa, ele fica nervoso, solta adrenalina e aí ele não consegue ter um desempenho sexual satisfatório. Sensacional essa história, né? Que é garotada, olha como é que pode. Agora, para quem já está em idade avançada, que é o nosso papo hoje aqui, existe outra alternativa a não ser o trovão azul? Carinho, amor, Claro. tesão. Claro, claro, claro. O facilitador da ereção, ele não tem ação se você não tiver desejo. Lógico. Então não adianta tomar o comprimido para fazer uma atividade por obrigação. E muitas vezes os casais acabam indo para o sexo como uma obrigação. Tanto as mulheres como os homens, que assim, é um dever que eu tenho que fazer porque o outro quer. Que bobagem é essa? Mas a comunicação, às vezes, é tão deficiente que as pessoas não sabem dizer o que elas querem, ou o que elas não querem, o que elas... porque fica de novo com a obrigação da performance. Então, como deve ser a conversa do casal após uma certa idade? Desde sempre, a comunicação tem que ser franca, tem que ser aberta. Muitas vezes, a comunicação nos casais, que a gente vê muito, muitas vezes os casais ficam fazendo testes um com o outro. Eu não vou dizer, mas eu espero que você adivinhe o que eu quero. E a chance dela se frustrar é muito grande. Elas acabam frustradas o tempo todo. Sem dúvida. Então, tem uma série de dificuldades na comunicação. Quanto mais direta, quanto mais a pessoa disser aquilo que ela quer, maior a chance dela receber. Sem dúvida. Se você pedir uma pizza para jantar, é muito grande a possibilidade que você receba uma pizza. Eu acho maravilhosas as suas colocações, né? É muito legal isso. São hipérboles, acho maravilhoso isso. Que existem vários empecilhos em relação à idade que dificultam, né, essa relação sexual em si. Mas, dado essa aula que eu recebi agora, eu acho que não é tanto assim, não. Vai depender muito do contexto de cada um. Claro, Tem muitas pessoas que, com o envelhecimento, acabam perdendo a autonomia. Tem gente que volta, vai morar junto com os filhos. Tá? A pessoa acaba dividindo o quarto junto com o neto. Aí é complicado. E aí ele vai arranjar uma namorada, ou ela vai arranjar um namorado, e a família toda está dando palpite. De novo entra o preconceito. Meu pai, minha mãe, minha avó vão ter relação, vão ter um namorado? Que coisa absurda, né? Falar nisso, eu li no jornal, não sei se isso deve ser verdade, não sei, mas eu vou tirar minha dúvida aqui. Na última década, as infecções sexualmente transmissíveis com idosos têm acontecido muito. Como assim? A gente está enfrentando um aumento gradual
das doenças sexualmente transmissíveis em todas as faixas etárias. Tá. Tá? Com o aumento do facilitador de ereção, as pessoas com mais idade começaram a fazer mais sexo e essas pessoas não foram atingidas pelas campanhas de prevenção, de usar camisinha, de fazer sexo seguro. E aí essa população ficou muito mais vulnerável. Então, o índice de crescimento das infecções sexualmente transmissíveis para a terceira idade foi maior no começo do que para as faixas mais jovens. Hoje as faixas jovens estão crescendo bastante também, porque ninguém mais está usando preservativo. Que absurdo. Bom, e a conversa com o médico, que essa eu acho fundamental. Conversar com o médico é importante. Os médicos perguntam muito pouco de sexualidade, os pacientes falam muito pouco para os seus médicos de sexualidade. Tem uma pesquisa de uns 2 anos atrás, com ginecologistas, dizendo: você pergunta sobre dor na relação, sobre lubrificação sexual, para os ginecologistas poucos perguntavam. E perguntaram para os pacientes: você fala para o médico que você tem desconforto na hora de ter relação? Poucas falavam para o médico do desconforto. Então é importante contar para o médico qualquer dificuldade, seja no desejo, seja na lubrificação, seja no prazer, seja no orgasmo, seja na dor na hora da relação. Qualquer desconforto tem que ser levado para o médico para ele avaliar quais são as estratégias ou quais são os problemas que ele pode resolver ou encaminhar quando necessário. Você aprendeu, bonitão? Você também, bonitinha. Aprenderam a aula que nós tivemos agora? Theo Lerner? Muito bem. Eu quero agradecer muito sua presença mais uma vez. Essa nossa cozinha foi diferente, voltando ao nosso papo de antes, né? Quero agradecer muito a presença do ginecologista e terapeuta sexual, o Theo Lerner. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, querido. Volte sempre, volte mais. Obrigado.